Ricardo Pereira está ao vivo lá de Araucária, região metropolitana, a busca pelo menino João Gabriel. Tem informação importante agora, Ricardo. Você está com quem aí do Corpo de Bombeiros? O que a gente já sabe sobre o sumiço do João Gabriel, que já chega a quase 27 horas, meu irmão? Fala, Riva, eu tô com o Tenente Coronel Gabriel Gagnert, isso, né, Tenente, do Corpo de Bombeiros, que parou um minutinho aqui da parte dele para falar com a gente a respeito dessas importantes buscas que acontecem. Tenente, a gente vê botes, o helicóptero fazendo sobrevoo a todo momento, várias caminhonetes, um trabalho muito intenso por parte dos bombeiros. O que está acontecendo hoje? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente está dando continuidade ao que foi feito ontem, né? A gente sempre inicia num perímetro de busca do mais próximo possível, vai afastando. Então a gente já está chegando num raio de 1 quilômetro aqui da residência, que é um raio grande. Nesse 1 quilômetro a gente tem várias áreas de matas fechadas, várias plantações altas, então a gente tem que bater isso. Ao mesmo tempo que a gente aumenta esse perímetro, a gente sempre tem que estar recomeçando aqui de próximo da residência, porque ele, principalmente pela condição dele de ser um autista ali de um grau elevado, ele pode estar escondido, né? Isso é um grande dificultador que a gente tem também. Então a gente vai fazendo isso. Aqui a gente tem pelo menos 8 lagos de peixes grandes, né? Ontem a gente não trabalhou neles, a gente priorizou a mata, no final da tarde sim. A gente está passando o sonar e mergulhando, e a boa notícia é que a gente já passou nosso equipamento em 3 desses mais profundos e descartamos. Então ele com certeza não caiu ali, isso é uma boa notícia e nos dá mais esperança até para colocar mais reforços na mata, mas ainda tem mais 5 lagos ainda para a gente bater aqui na região. Agora, Tenente, a gente fala de uma tecnologia avançada, câmera termal, sonar, drone, helicóptero. Não é muito estranho que não haja nenhuma pista de onde foi esse menino ou por onde ele passou, já que ele saiu até descalço de casa? Então, assim, as pessoas num primeiro momento imaginam, tá dentro de Araucária, mas quando você sobrevoa, que é uma área muito densa, a floresta aqui, em que pese ela não seja contígua, é muito difícil andar. E as crianças, elas andam mesmo. A mãe e o pai, a gente já faz uma entrevista, ele caminha toda essa região, vão até quase aqui uma capela que está, acho que é uns 3 quilômetros daqui. A criança, tirando a condição autista, né? Ela não tem ela é uma criança saudável. Então, assim, eles caminham. E a dificuldade que a gente imagina aqui é justamente essa, que ele pode, inclusive, estar se escondendo pela condição dele. Então ele não vai verbalizar com a equipe, ele não vai procurar a equipe, tanto que a gente está com muitos voluntários, polícia militar, a gente orienta a olhar num menor espaço, um tronco, uma árvore, que ele próprio, ao escutar a equipe procurando ele, se esconder da equipe. Então esse é um outro dificultador que a gente tem. Ele em princípio está descalço, né? Mas assim, até pelo tamanho, né? Pequenininho, 5 anos ali, ele não vai deixar uma pegada, nada, então tudo isso complica. Nós passamos os cães aqui no entorno, mas como ele mora e anda aqui no lado, o próprio cachorro ele sentiu realmente, ele caiu no faro ali do menino, mas ele fica até perdido, porque como ele anda muito no entorno, isso também não ajudou muito. O senhor está me falando que o cachorro identificou que ele passou por ali? Sim. Que área seria isso, mais ou menos? No entorno da casa, aqui nas estradas, aqui, mas como ele já anda aqui normalmente, isso não nos ajudou muito. A gente não conseguiu nenhuma trilha em direção ao mato especificamente, né? Então, assim, é muito difícil mesmo, é um quebra-cabeça. A gente vai tentando achar algum indício. Foi achado aqui no mato atrás um fio, que diz que ele gostava muito de brincar com um fiozinho de luz, assim, ficar mexendo, né? Alguns voluntários acharam que nesse momento a gente está passando o cão lá, então a gente vai tentando juntar esse quebra-cabeça, mas é difícil, que a gente tem que andar devagar procurando, e se ele estiver andando, ele está sempre na frente. Então, de repente ele cai na estrada, ele volta. E tem a questão dos lagos, mas a cada lago que a gente descarta, aqui também é uma boa notícia, que daí a gente tem certeza que ele não caiu ali, né? Em que pese ainda temos mais 5 lagos para bater ao longo do dia de hoje, tem isso aí também. Certo. Ô, Tenente, nessa conversa com os pais, eles relataram algum histórico de o menino sair, desaparecer, demorar para voltar? Não, nunca houve um histórico de desaparecimento, há um histórico dele caminhar por aqui, né? Segundo os pais, ele nunca foi sozinho tão longe, ele sempre vai com a mãe ou com o pai, ele fica no entorno, mas qualquer coisa pode distrair ele, né? A gente já teve casos de criança de 2 a 3 anos que foi, por exemplo, seguir o cachorro até o mato, alguma coisa que interessou ele. Então
é muito difícil. Então a gente vai juntando esse quebra-cabeça, trabalhamos com todos os voluntários, né? A gente vai registrando onde foi caminhado. Só que se ele está andando, é isso, a gente caminha hoje aqui, de repente amanhã ele está passando de novo, daqui umas horas. Então a gente vai fazer o possível para tentar localizar ainda hoje, de dia, uma condição, porque se ele está saudável, né? Se ele estiver andando, ele tem plenas condições, né? Ainda é muito pouco tempo para ele estar passando, por exemplo, problema de desidratação, alimentação, isso seria mais para amanhã. Então, se ele estiver andando, ele está saudável, é muito difícil encontrar mesmo. Tenente, qual que é a situação dos pais no aspecto emocional? O que se percebe, o que se pode relatar sobre o pai e a mãe dele que foram ouvidos tanto pelos policiais quanto pelos bombeiros? Sim, não, os pais são bastante abalados, né? O pai, a mãe, os restantes familiares. O pai toda hora, ele é aqui da região, ele entra na área de mata, tenta ajudar com essas buscas. A gente também está contando com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Polícia Civil também, no entorno, fazendo buscas com câmeras. Aí já indo também por uma questão policial, uma investigação de algum suspeito. A gente não descarta nada. A nossa parte de bombeiro é tentar localizar ele aqui na água ou na mata. A gente vai, mas a polícia, principalmente a Polícia Civil, o serviço reservado da Polícia Militar, vão fazendo a parte deles, que também é uma outra vertente. A gente não descarta nada, mas a gente está colocando todos os esforços ali, sim, para localizar ele com vida ainda o quanto antes. Esse trabalho, na maior parte, pelo menos, tenente, ele se encerra quando escurece ou não? Ele continua com efetivo menor, talvez? Então, ontem à noite, nós trabalhamos durante toda a noite. Eu não tenho como dizer isso agora, isso depende de uma série de fatores, porque a busca à noite, ela não é muito efetiva. Eu não consigo enxergar mais do que 1 metro com a lanterna, então eu faço ela quando eu tenho algum indicativo. Então, por exemplo, essa madrugada nós ficamos a noite inteira batendo a pé com drone termal, né? E a gente espera, antes do escurecer, ter o sucesso, que esse quebra-cabeça se feche, a gente localize ele. E se não localizar, a gente vai reavaliar o que nós vamos fazer à noite. Provavelmente, né, a gente vai fazer um trabalho não de caminhada na mata, mas de sobrevoo com os drones termais à noite, que daí sim eles são bem efetivos, de maneira ininterrupta. Agora, para conseguir liberar o senhor aqui, voluntários são bem-vindos? As pessoas podem vir até aqui ajudar? Então, voluntários, assim, sempre são muito bem-vindos, mas aquelas pessoas que conhecem a região, que tem algum treinamento de andar na mata, porque às vezes uma pessoa quer ajudar, mas ela não tem capacidade técnica, ela acaba virando até um problema para a gente. Ela pode se perder, ela pode se machucar. Então, assim, a gente já está com um número muito grande de voluntários aqui de Araucária, tem pessoal aí de escoteiro, legendário, motociclista, de pessoal que tem alguma afinidade. Então, nós estamos com um número bom de pessoas, nesse momento a gente está com mais de 100 pessoas, entre bombeiros, policiais e voluntários, é muita gente. A dificuldade maior é o quebra-cabeça, né? Então, se os voluntários, sim, aqueles que têm capacidade técnica, eles sempre são bem-vindos a trabalhar coordenado conosco aqui. Perfeito. Agradeço as palavras do senhor aqui, o Tenente Coronel Gabriel Greinert. Uma boa sorte e vamos torcer para encontrar esse menino, né? Vamos trabalhar para isso. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. A gente vai daqui a pouquinho, gente, acompanhar parte das buscas. A gente está com aquela situação de sinal aqui. Então, a partir do momento que há um movimento, nosso sinal vai cair. A gente está meio de mãos atadas por conta disso. Eu vou pedir para o Jefferson mostrar para vocês, num primeiro momento, as viaturas do Corpo de Bombeiros que estão bem ao lado daquele tanque. São viaturas que estão dando apoio para os mergulhadores, mas também para os bombeiros que estão nos botes, utilizando ou não o sonar para fazer o mapeamento da parte subaquática, da parte que está submersa, para ver se tem alguma coisa ali ou não. A gente percebe uma movimentação muito grande de voluntários, um grupo aqui de mais ou menos 30 pessoas acabou de sair aqui, entrando nas matas um pouco para trás da gente. E aqui, bem onde a gente está, vou mostrar para vocês uma espécie de um fosso que ele foi esvaziado nas últimas horas, tá? Ontem, quando a nossa equipe esteve por aqui, esse fosso ele estava até a boca. É uma área de esgoto, um cheiro bem forte aqui também. Ele foi esvaziado por quê? Para descartar qualquer possibilidade de um menino estar por aqui também. Então houve esse esvaziamento com auxílio de um maquinário pesado também, para ver se ele estava por aqui ou não estava. Não estava, o que é uma boa notícia também. E aí agora o trabalho se concentra, como disse o Coronel Gabriel, né? Se concentra de maneira muito bem distribuída, não adianta chegar simplesmente querendo ajudar, a não ser que você que está em casa tenha conhecimento, tenha disponibilidade e disposição para atuar aqui, mas mais importante, acima de tudo, conhecimento de andar em áreas de mata fechada, em áreas um pouco mais distantes,
aí sim, vem pra cá, oferece ajuda, você vai ser orientado pelo Corpo de Bombeiros. Caso contrário, não venha, porque como o Tenente Coronel falou, a pessoa que vem ajudar pode acabar se tornando um problema. Bom, desde ontem, Rivaroli, nenhuma notícia, nenhuma pista. Polícia Civil segue por aqui entrevistando várias pessoas para entender as circunstâncias desse desaparecimento. Muito misterioso até o momento. É isso. O Ricardo Pereira vai continuar por lá. Esses tanques de dejetos são dejetos da criação de porcos que tem por lá. Tá? Ainda é um grande de um mistério. O menino conhece a região. Ele conhece a região. Portanto, ele pode estar indo. A gente conversou com o dono da fazenda. O dono desse local aí, onde os pais do menino João Gabriel trabalham. Vamos ver o que ele fala. É a primeira vez que alguém da fazenda vai falar sobre o local. E você vê no Balanço Geral agora. O que a família relatou assim para o senhor em relação a essa criança? Ele tinha costume de andar por aí? Não tinha costume, só ficava na frente de casa. Ele tem problema de autismo, grau 1, e a mãe dele sempre ficava de vigia nele o dia inteiro. Mas hoje aconteceu o fato dele desaparecer. Faz mais de 40 anos que estou aqui, até hoje nunca deu um episódio, vamos falar assim, acontecido, né, que a gente espera que saia saindo com um trágico maravilhoso, que não seja a morte do menino, né? Bom, tá aí, gente. A situação de momento é essa. O menino conhece a área, ele anda com a família, ele sabe das coisas ali naquela região. Portanto, ele pode estar indo. Pode ter se perdido e tá indo, tá se deslocando. E agora vão bombeiros atrás de todo mundo. Ali os familiares falando com as equipes da Polícia Civil do Estado do Paraná, que iniciam uma investigação. Se há um sumiço, por quê? E vão olhando o que está acontecendo por ali. 12:06 agora, o Ricardo Pereira continua por lá e já volta a conversar com a gente.